Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalém, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te é dado, tu conhecesses ainda o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. Sim, virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão por terra, a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não soubestes reconhecer o tempo em que foste visitada. Tendo entrado em seguida no templo, Jesus começou a expulsar os que lá estavam vendendo e comprando, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Depois, continuava a ensinar todos os dias no templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos outorgou como herança, a sua oração, a do Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação. Porque enquanto estivermos na face da terra, seremos tentados, ainda que tenhamos chegado à 7ª morada, ainda que tenhamos escalado um alto grau de santidade, isto de modo algum vai nos prevenir dos ataques da nossa carne, do demônio e do mundo. Deus conta com as nossas tentações para nos levar à perfeição da vida cristã. Porque o primeiro benefício que a tentação faz, o primeiro bem que uma tentação faz, é de nos mostrar como somos, de revelar as nossas profundas e inconfessáveis fraquezas e misérias. De modo que quem não é tentado não sabe quem é, não se conhece. Nesse sentido, as tentações têm um papel pedagógico muito importante. Todos nós temos a tendência de formular a melhor opinião ao próprio respeito de si, a melhor opinião de si. Acreditamos nela e os outros acreditam também, que somos aquilo que parecemos e nós não somos o que parecemos. Estão aí nossas tentações para nos ajudar a chegar à ciência mais importante de todas as ciências, que é a de conhecer-se.
Porque quem não sabe o que é, não reconhece. Quem não sabe, aquele que ignorando o que é, não consegue nem de longe vislumbrar a necessidade que tem de Deus. Por isso, ouvimos hoje o apóstolo dizer que Deus não vai permitir que sejamos tentados mais do que aquilo que podemos suportar. E de modo que com a tentação crescerá também o socorro da graça a nosso favor, para que possamos vencer e triunfar dos nossos inimigos e sair com lucro e ganho na tentação. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Então, primeira coisa a saber, qualquer tentação, antes de estar sob o efeito do poder do diabo, está sob a autoridade soberana de Deus nosso Senhor. Uma vez que ele já previu todas estas tentações e pretende que, expostos a elas, aprendamos a principal coisa que precisamos saber: o que somos sozinhos e o que podemos por nossa própria conta. Antigamente, prestem atenção, antigamente, e agora parece que em alguns lugares do mundo, esse tipo de terapia está voltando, que era de colocar sanguessugas nas partes onde havia derrames e hemorragias. Aquele animal, se instalando em determinado lugar do corpo, drenava todo aquele sangue, mas sob a observação e o controle do médico. O que uma sanguessuga gostaria? De sugar todo o sangue. Mas o médico está ali. E ela vai tirar do paciente só o que for o quê? Necessário. O fogo sozinho, fora de controle, causa tragédias e desastres terríveis. Mas no cautério do médico, sob o controle do médico, no ferro de cautério, aplicado sobre a ferida, cauteriza a ferida. Cauteriza a ferida. Deus, o Deus no qual cremos, Ele é todo-poderoso. Não há nada no universo que escape de sua autoridade e do seu poder. Por isso, desesperar-se nos tempos de tentação, murmurar, desanimar ou ceder a ela, ceder à sugestão do mal, é sempre colocar-se fora daquele propósito que Deus tinha quando nos permitiu esse tipo de exercício, esse tipo de prova. Todos nós aqui, a começar por mim, almejamos um grau mais alto de amor a Deus e de perfeição na vida cristã. Isso é algo que só a graça pode produzir, mas só vai produzir na medida da consciência
na medida em que admitirmos o que somos. Quando chegarmos à conclusão de que por nós mesmos não somos capazes sequer de formular um pensamento útil para a vida eterna, para a salvação de nossas almas, aí sim estaremos então bem ubicados, bem dirigidos, bem orientados para aquele caminho que nos leva a um perfeito abandono nas mãos de Deus. Porque o conhecer-se orientado pela graça, que vem do impacto, não é, que as tentações produzem. E olha que eu quero falar uma coisa para os senhores, não se iludam. Você só é tentado por aquilo que você pode fazer. Ninguém diga quando for tentar, eu nunca faria uma coisa dessa. Faria sim. Faria. Satanás é um cão que tem um faro refinado. Ele te fareja de longe. Ele conhece bem tuas fraquezas. Ele sabe em que situações você não pode opor resistência, ou talvez pouca resistência. Alguém às vezes assustado consigo mesmo diz: nossa, padre, como é que eu fui capaz de pensar uma coisa daquela? Como é que eu fui capaz de imaginar uma coisa daquela? Você foi capaz de pensar uma coisa daquelas e imaginar, porque você é capaz de fazer. Quem se conhece não pode chegar à conclusão de que deve sistematicamente desconfiar de si mesmo. O que a tentação diz? Desconfia de você. Olha o que você pode fazer. Você vai confiar em você? A tentação é sempre uma possibilidade. Nem sempre remota. Nem sempre remota. Então, se por um lado a tentação vai levar a alma humilde a uma necessidade de desconfiar de si mesma, por outro lado, a tentação vai jogar a alma humilde numa confiança maior nos braços de Deus. Quem confia em Deus? Quem aprendeu a desconfiar de si mesmo. Quanto alguém confia em Deus? O quanto não confia em si mesmo. E os senhores sabem, né? É algo difícil para o nosso orgulho, a nossa soberba, admitir esse tipo de coisa. Por isso, um remédio muito adequado aos soberbos e orgulhosos é aquele que a tentação oferece. E nos casos mais extremos, não basta a tentação. É preciso a queda mesma. É preciso cair. E cair feio. Para que certas almas se convençam de sua própria verdade miserável.
Então, assim como o médico controla o sangue, que a sanguessuga tira do paciente, para não lhe causar nenhum dano, e assim como o médico aplica o cautério, ferro em brasa na ferida para cauterizá-la, quer dizer, hoje em dia o ferro em brasa foi substituído pelo raio laser, né? Mas por muitos séculos era esse o recurso para sarar infecções. São Francisco de Assis, por muito chorar, teve infecções graves nos 2 olhos, por muito chorar. E chorava os pecados dos homens. Os pecados que os homens não choravam, ele chorava por eles. Os olhos de São Francisco infeccionaram terrivelmente. E o recurso naquela época, há 800 anos atrás, foi esse. Os médicos cauterizaram os olhos de São Francisco, com ferro em brasa, no olho, imagina. Ele morreu cego. Quando morreu, São Francisco de Assis estava cego. Para a conclusão desta exortação, o profeta Abacuque, na sua profecia, recorda algo curioso que já se deu conosco. Quando estamos bem e dormimos bem à noite, a noite parece curta, não é verdade? Mas, se estamos enfermos e com febre, a noite parece não passar nunca. Ela é longa e sofrida. Quando estamos enfermos, a noite parece não ter fim. É uma verdadeira tortura ter que permanecer acamado de noite. Exorta o profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 3 de sua profecia: se vos parecer que o Senhor está demorando, esperai, e estai muito certos que Ele virá, porque virá e não tardará. Em tempos de angústia, em tempos de provações e tentações, em tempos de tristezas e sofrimentos, temos a impressão de que entramos numa noite que não termina nunca e que o Senhor está distante e não ouve nossas orações mais. É normal, é compreensível, é normal. Assim como para o enfermo, a noite que deveria ser um período de descanso, um período de recuperar forças, refazer forças, na verdade é um tempo de sofrimento, parece que duplicado. O mesmo acontece quando entramos nessas noites escuras. E quando os sentidos se sobrepondo à fé, passam a informação à nossa inteligência de que Deus foi embora, de que estamos abandonados à nossa própria sorte, de que não vamos escapar bem daquela situação. Então, Deus não tarda.
Ele sabe muito bem a ocasião própria, e a seu tempo trará o socorro necessário. Quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram avisar que Lázaro estava já praticamente morto. Lembram-se bem, sim? Senhor, aquele que tu tanto amas está à beira da morte. Como que cobrando uma atitude de Jesus: o Senhor cura todo mundo, e o teu amigo tão amado, como é que fica o teu tão amado amigo Lázaro? O Senhor não vai fazer nada por ele? É o teu amigo. Jesus respondeu: esta enfermidade não é de morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glorificar nosso Senhor por meio de bonitas orações, que do ponto de vista do estilo e da forma, são verdadeiras poesias. Quem não quer? Quem não quer glorificar nosso Senhor com bonitos cantos? Sobretudo estes da nossa tradição litúrgica, da nossa tradição católica, o canto gregoriano e outras canções que bem expressam nossa fé. Todos queremos. Mas quem se dispõe a dar glória a Deus pelas tentações que tem que enfrentar? Pela dolorosa via das tentações. E assim, como a doença de Lázaro, segundo o parecer de nosso Senhor, não era para a sua morte, mas para a glória de Deus, segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 11, verso 4, eu cito aqui as referências bíblicas, porque protestantes assistem às pregações. Entenderam bem? Para mostrar que eles não têm o monopólio das Escrituras. Que a Bíblia, antes de ser deles, foi e será sempre nossa. Nossa. O mesmo para nós, senhores e senhoras. Então, esta tentação, esta provação, este sofrimento, este aparente fracasso, este prejuízo, esta solidão, esta enfermidade, este abandono, esta traição, não são para a morte, mas para que Deus seja glorificado através destas coisas. Cabe, portanto, a nós não atrapalhar Deus, não nos precipitar, seguindo nossos sentidos e instintos, mas, guiados pela luz da fé, esperar o médico e a medicina, que só parecem demorar, tardar, mas que chegam sempre
na hora certa, sem a menor sombra de dúvida. Deixa os seus servos mais queridos. E os senhores são servos e servas de Deus muito queridos. Não duvide disso. E não se trata aqui de uma afirmação retórica. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que estou dizendo. Ensina o grande Agostinho de Hipona que assim faz Deus com seus servos, portanto conosco. Deixa-nos por algum tempo nas tentações e trabalhos, dando a impressão que se esqueceu deles. Porém, a verdade é que não se esquece, mas procede assim, para depois os tirar deles com maior triunfo e glória, como a José do Egito, que depois de muito tempo de cadeia, José do Egito, depois de muito tempo de cadeia, foi alçado ao cargo de governador de todo o Egito, o primeiro-ministro do faraó. Saiu da cadeia para se sentar num trono. Não antes da cadeia, só depois dela. Assim diz Santo Agostinho, a vez de entender que se o Senhor demora e permite que dure a tentação e o trabalho, é para depois vos tirar dele com maior maturidade, com maior virtude, com maior caridade, com maiores luzes, com maior firmeza. Portanto, se soubermos aproveitar bem, nossas tentações servirão de caminho muito rápido para nos fazer santos. Rezamos isso. Não nos deixeis cair em que teremos proveito dela, não caindo, não cedendo ao que ela sugere, mas confiando no socorro da graça divina e conhecendo por um lado nossa miséria e fraqueza, esperemos o impossível da parte de Deus, porque Ele logo virá e não tardará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.